Porque, de acordo com o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça, 1 a cada 3 presídios do Brasil está em condições ruins ou péssimas. A constatação do CNJ foi feita a partir de inspeções em 1.778 estabelecimentos municipais, estaduais e federais. Além disso, dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais indicam que, de 2000 até junho do ano passado, o déficit de vagas nas penitenciárias do país quase dobrou, passando de 97 mil para um excedente de 166 mil presos. O Piauí tem o maior déficit de vagas. São mais de 6 mil pessoas ocupando o que deveriam ser 3 mil vagas em 21 unidades. E por falar em Piauí, 17 presos fugiram ontem da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes e apenas 3 foram recapturados. 1/3 dos presídios brasileiros está em condições péssimas. É isso, vamos trazer as reflexões e informações com os nossos comentaristas. Você, Roberto Mota, que também tem se aprofundado nas análises e estudos em relação ao sistema penitenciário brasileiro. Mota, levantamento do CNJ traz um cenário terrível, né? Que não é novo para ninguém que acompanha esse assunto. Quase nenhum político brasileiro gosta de mexer com segurança pública. Bom mesmo é construir creches, praças, piscinas olímpicas. Ninguém quer construir presídio. Mas o crime no Brasil só aumenta. O número de criminosos presos só aumenta. E aí, onde é que nós vamos colocar esses criminosos? É preciso construir presídios. Mas, além da má vontade dos políticos, existe também uma pressão enorme de ONGs. Que ONGs, Mota? As ONGs defensoras dos direitos humanos. As mesmas ONGs que reclamam que as condições nas prisões são terríveis, elas fazem um lobby gigantesco impedindo a construção de presídios. Não, peraí, Mota, agora você está exagerando. Não só não estou, como vou mostrar para vocês. Eu não sei se a gente tem aí um print que eu fiz de um site de uma dessas ONGs, a Pastoral Carcerária. A Pastoral Carcerária, que cuida dos presos, tem como um dos seus objetivos não permitir nem mais um centavo para a construção de presídios. Quem duvida pode ir lá no site da Pastoral Carcerária e conferir. Então, como é que você resolve essa situação? Se cada vez tem mais criminosos presos, mas não se pode construir mais presídios. Tem mais um pequeno probleminha também. Quando você finalmente vence esses obstáculos incríveis e consegue a disposição, a vontade de construir presídios, você esbarra no custo. Porque, olha aí, esse aí é o site da Pastoral Carcerária. Eu tirei esse print há pouco tempo. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Esse é o primeiro item do site dos objetivos da Pastoral Carcerária. Não se pode construir mais nenhuma vaga nos presídios. Então, tem mais um pequeno probleminha. Se você conseguir vencer tudo isso, conseguir um político que seja corajoso, disposto a construir presídios, você vai esbarrar no problema do custo, porque os presídios têm que ser construídos de acordo com normas. Em 2019, quando eu fiz esse levantamento, porque eu estava tentando ajudar o Estado do Rio de Janeiro a construir presídios, o custo por indivíduo de uma vaga para colocar um menor de idade, o custo de construção era de R$160 mil. Não estou falando por cela, eu estou falando por pessoa. No caso de adultos, o custo era um pouco menor, a metade. É um custo de R$80 mil por preso. Agora, façam as contas de quanto, né, a gente precisa para acabar com esse déficit e comparem com os bilhões que já foram autorizados, se eu não me engano, 16 bilhões, para projetos culturais da Lei Rouanet. Então, um país que está nessa situação, uma crise de presídios, um déficit, pessoas amontoadas no lugar onde elas não cabem, tem 16 bilhões para colocar na Lei Rouanet. Portanto, meus amigos, a má condição dos presídios brasileiros, ela não é um problema, ela é um instrumento para implantar uma política louca, totalmente ideológica, chamada de desencarceramento. Vão no seu
no seu mecanismo de busca favorito, procurem por esse termo, desencarceramento. Vejam o que ele significa e quem são as pessoas que defendem essa ideia. José Maria Trindade, levantamento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 1/3 dos presídios está em péssimas condições, Eu vou te falar a verdade, eu acho muito estranho esse levantamento, porque não pode existir uma prisão 5 estrelas, né? Não pode existir uma prisão com avaliação, a comida é boa, qual é o critério? A comida é boa, as celas são confortáveis, o ar-condicionado é bom, mas o que é, né? Geralmente eles falam em superlotação. A superlotação em presídio, cria-se um presídio e logo tem superlotação. Eu não sei o número exato, eu me perdi no número, mas o número de prisões decretadas no Brasil e não cumpridas é absurdo. Se executar todas as prisões que estão assinadas, aí haja presídio, né? Olha, Daniel, eu queria falar aqui sobre o uniforme. Recentemente eu estive conversando com o deputado Lincoln Portela e ele é relator de um projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça que unifica os uniformes em todas as cadeias brasileiras. Qual é a cor? E aí veio o delegado Valdir, que era deputado, não é mais, e apresentou uma emenda dizendo que o preço tem que custear o uniforme. Ficaria livre de pagar o uniforme aquele que comprovar que é pobre ou que esteja inscrito num desses planos sociais. Os uniformes nos presídios brasileiros, eles são estado por estado. Por exemplo, São Paulo, acho que a calça é amarela, a camisa branca. Em Minas Gerais, vermelho. E Mato Grosso é laranja. E aí tem até explicação, laranja fica muito difícil mesmo de esconder. E uma curiosidade, agora, no Carnaval, em Santa Luzia, uma cidade próxima ali de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, foram presos 2, um de 20 e de 25 anos, fantasiados de presos, com aquelas camisas vermelhas do presídio de Minas Gerais. E com a tornozeleira falsa. Aí a polícia abordou, né? Eles não tinham prisão decretada, mas estavam com drogas na mochila. Aí foram que pretendiam vender nos blocos, para você ter uma ideia da audácia dos criminosos. Então, cara, se fantasiou de presidiário com lá em Minas, CEAP, né, que é o departamento de prisões. Aqui em Brasília é branco, tudo branco. Careca, calça branca, camisa branca e chinelo branco, aquele chinelo de dedo branco, aquele de plástico branco. Então aqui você vê uma pessoa de chinelo branco, calça branca, bermuda branca e camisa branca, porque Brasília faz calor, é um presidiário. E durante ali, os dias anteriores ao Carnaval, passou um bando daqueles pombos brancos lá. Sim. E eu, gente, o que é aquilo? Aí eu falei assim, são vindo da Papuda. Mas muitos. Assim, mais de 100 saindo. Saidinha do Carnaval. E todo mundo no restaurante onde eles passaram em frente, passou aquele bando. Sim. Morrendo de inveja, porque nenhum de nós tínhamos a tal saidinha de Carnaval. As mulheres não dão saidinha de Carnaval. Só eles que tem certo, eu vou passar para o Cristiano Beraldo, mas eu me lembro. Diga, Zé. Já concluiu? É isso. Tá certo. Você, Beraldo, a gente tem compromisso comercial, 2 minutinhos para você. O meu avô falecido enchia o saco quando eu colocava a camiseta listrada, que ele dizia, você está parecendo aquele personagem dos Irmãos Metralha da Disney. Ele não gostava. Irmãos Metralha. Vai lá, você, Beraldo, 2 minutinhos. Mesmo. Eu queria só trazer aqui um exemplo do custo de construir presídios. O Mota trouxe aqui o custo por interno, por detento, né? E a gente pensa, não, mas se você somar todos o número de pessoas que precisam ser encarceradas porque têm mandado de prisão expedidos e não foram presas, ou que deveriam ser julgadas e condenadas, e não tem presídio para todo mundo. De onde vai sair o dinheiro? Essa é a pergunta que fica, né? Muito caro. Aí eu vou trazer um dado para a gente se lembrar sobre uma refinaria chamada Abreu Lima, que foi anunciada como um projeto para custar um pouco mais de 2 bilhões de dólares em parceria com a Venezuela. A Venezuela nunca colocou um centavo e o Brasil começou a bancar a construção da refinaria. Essa refinaria já consumiu 20 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro.
Então, vejamos, 20 bilhões de dólares são 100 bilhões de reais que foram colocados num sobrepreço absurdo de 10 vezes. Orçamento inicial 2 bi de dólar, custo até agora, não está funcionando, até agora 20 bilhões de dólares. Se a gente tivesse pego esse dinheiro bom para construir presídio, nós teríamos dezenas de milhares de acomodações para presos em presídios novos no Brasil. Só que aqui as nossas prioridades são erradas. As nossas prioridades são completamente invertidas porque ninguém quer resolver o problema do crime no Brasil. Ninguém da esquerda quer resolver o problema do crime no Brasil. E aí pega o dinheiro bom, que o trabalhador pagou imposto com o suor do seu trabalho, e vão enfiar num projeto absurdo de uma refinaria de 20 bilhões de dólares. Então, esses conflitos que a gente vê no Brasil, desse dinheiro sendo escoado para o que não presta e faltando dinheiro porque é necessário, é que nos trazem o desânimo de constatar que a esquerda está no poder produzindo essa dinâmica que favorece a bandidagem. Daqui a pouco a gente vai trazer as últimas informações, reflexões dos nossos comentaristas. Claro que a gente conta com você. Fique por aí, 1 minuto e meio. Te aguardo. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, as principais notícias do dia, sempre com as análises dos nossos comentaristas. Para fechar a última reflexão, 30 segundos para cada um, os desafios do governo brasileiro, das autoridades em relação ao sistema prisional. Você, Roberto Mota, 30 segundos. Cristiano Beraldo fez um gol de placa. Cristiano, 100 bilhões de reais gastos nessa refinaria, divididos por 80 mil reais por vaga, por preso, dá 1.250.000 vagas, Cristiano. A gente dobra o número de vagas de presídios no Brasil, padrão ONU. Você, Beraldo, 30 segundos. Não, é exatamente isso que a gente tem que ficar em cima, porque a gente vê dinheiro público sendo escoado para um monte de coisa todos os dias, e a gente trouxe um exemplo, mas são vários exemplos que a gente pode citar aqui. Se focar no que é importante, no que é necessário, nós conseguiríamos resolver muitos problemas do Brasil. O problema é que esse governo não quer. 30 segundos, você, Zé. Essa é uma obrigação dos estados, né? O governo federal, ele pode muito pouco fazer em termos de segurança pública. Essa história dos 5 presídios federais foi uma criação nova. Os estados é que cuidam disso. Muita gente defende, inclusive, que a segurança pública seja municipalizada.